Muito bem, então, eu gostaria de tratar hoje de um assunto que é sério. É um assunto que é um tanto complexo, mas eu acredito que é necessário que seja abordado. Eu gostaria que você assistisse esse curto vídeo e depois nós vamos comentar. Três Mas isso foi irmãos. atribuído a Deus. Eu não queria atribuir a Deus, não, mas é difícil atribuir outra coisa. O soldado Milagre teve aqui no Três Irmãos, depois de ter tomado 5 tiros na cabeça, perdeu 40% do cérebro dele. O cérebro dele caiu na mão dele, assim, ele olhou pro cérebro dele, ficou alguns meses depois em coma, com o pessoal orando, e aí ele tava aqui. Tem o raio-x, tem tudo. Isso foi atribuído a Deus. Sim, porque 5 tiros na cabeça, o cara perder 40% do cérebro e tá aqui conversando com a gente. Mas não cai naquela ideia do Deus seletivo? Por que uma criança, então, que tá sofrendo com câncer, por exemplo, eu tô com um priminho que tem 5 anos de idade, tá com câncer cerebral, e os médicos já desenganaram. Que Deus é esse seletivo? Ele merecia viver mais do que a criança de 5 anos. O meu pai morreu de câncer de fígado e teve uma comoção gigantesca na igreja de jejum, de oração. Eu já não acreditava mais. Meu pai morreu. Depois minha avó, meu avô, meu tio também morreu de câncer. E agora meu priminho de 5 anos tá com câncer cerebral. E aí se ele morre, Deus deixou? E o outro rapaz que tomou 5 tiros, ele sobreviveu porque Deus quis? Ou isso só são coisas aleatórias? De fato vão acontecer. Algumas pessoas vão sobreviver a uma queda de avião, outras não. O avião cai, morre 250 pessoas e uma sobrevive. Foi Deus quem salvou a vida daquela pessoa? O que ela tem de tão especial para que ela fosse salva e as outras 250 não? Que tipo de Deus egoísta, né, seria esse? Se ele salvasse a vida de uma pessoa e das outras não, as outras podem morrer, podem sofrer. Pois bem, para quem prestou bastante atenção, percebeu que nós temos, então, esta mulher fazendo acusações sérias contra Deus, ou melhor, dizendo que Deus, na verdade, não existe. E para quem conhece, né, sabe que esta mulher, ela realmente, na internet, ela se mostra uma ferrenha opositora à fé cristã e ela busca com todas as forças, né, negar a existência de Deus, acusar Deus, acusar a igreja, né? Ela é uma cética ferrenha, ela se tornou uma cética ferrenha, opositora à fé. Pelo que nós podemos entender, eu não pesquisei mais a fundo, mas pelo que nós podemos entender, ela é uma dissidente da fé cristã. Pelo contexto que nós vimos, né, ela está envolta em uma série de tragédias pessoais, de perdas de familiares. E, segundo a própria afirmação dela, todos pela mesma causa, né? Todos morreram de câncer, seu pai, seus parentes próximos e agora uma criança também da família em estado terminal, no mesmo motivo, câncer. Talvez, através dessa fala, nós podemos entender um pouquinho da razão, então, desse ceticismo radical, né? Dessa luta contra Deus, contra a existência de Deus, contra a possibilidade da existência de Deus. Porque, segundo ela, Deus seria, então, egoísta por salvar apenas uns e não salvar outros, né? E ela faz uma argumentação, ela levanta alguns questionamentos e nós podemos entender que estes questionamentos são sérios, são reais, porque vem de alguém que muito provavelmente sofreu com cada uma dessas perdas, sofreu com cada uma dessas mortes, e a gente sabe que no contexto do câncer é uma situação terrível. Há muito sofrimento, a família sofre, a vítima acaba definhando gradativamente, e a gente sabe que o trauma causado de uma perda nessas circunstâncias é muito grande. Então, como resposta a isso, ela só pode argumentar que tudo não passa de acaso, né? Essa é a existência humana. Algumas pessoas morrerão e algumas pessoas irão sobreviver. E aí na citação que ela faz, por exemplo, de uma queda de avião, 250 pessoas, apenas uma sobrevive, é porque aquela uma pessoa iria sobreviver. E por que atribuir, então, que foi um livramento da parte de Deus e por que ele não livrou as outras, né? E aí ela faz esse argumento de Deus ser egoísta, porque arbitrariamente escolhe salvar uns e não outros. Pois bem, essa discussão é uma discussão histórica. Por muitos anos, muito tempo, tem se debatido sobre isso, né? Porque Deus, que é bom, permite o mal. No final,
das contas, a síntese é essa grande discussão. Mas eu não quero me ater filosoficamente e entrar nos pormenores, porque aí não teríamos tempo para falar sobre isso, e o objetivo do vídeo é ser um pouquinho mais curto, mas eu quero ser muito direto nas afirmações que eu vou fazer. Então, Deus seria egoísta por salvar alguns e não outros. E deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes as igrejas erram e não ensinam corretamente, não falam corretamente, e cometem alguns equívocos na hora da aplicação e não compreendem muito bem essa realidade. É bem verdade que é uma questão bem problemática muitas vezes. Por exemplo, quando nós falamos em cima do púlpito para mães que têm os seus filhos fora dos caminhos do Senhor, que se desviaram, quando nós falamos, olha, Deus vai salvar o teu filho, né? Continue orando, continue buscando a Deus, que Deus vai trazer o seu filho de onde quer que ele esteja. Muitas vezes nós falamos isso, e muitas vezes muitas mães se levantam e testemunham que Deus trouxe. E falam abertamente, olha, eu orei pelo meu filho, ele ficou afastado da igreja durante tanto tempo e agora ele retornou. Então Deus realmente fez isso e realmente Deus responde. Portanto, mães, se vocês têm os seus filhos afastados, orem que Deus irá trazê-los. Só que às vezes nós ignoramos que dentre aquelas mulheres que ali estão, algumas delas, seus filhos não foram salvos. Ou melhor, Deus não trouxe. Quantas mães cristãs amargam, né, por muitos anos o fato de que seus filhos saíram da igreja e não tiveram uma segunda oportunidade. Acabaram sendo mortos, seja por acidente, seja por algum crime, violência, alguma outra circunstância. Mas morreram afastados do caminho do Senhor. E nós que conhecemos muito bem como que a coisa funciona, como que é a questão da salvação, nós sempre fazemos essa interpretação clara e lógica das circunstâncias. Ora, morreu afastado dos caminhos do Senhor, muito provavelmente perdeu a salvação. Muito provavelmente não teve uma chance de se salvar. E nós mesmos falamos que apesar de Deus, de haver a possibilidade, numa situação extrema, dessa pessoa novamente se salvar ou se arrepender, a gente não usa isso como padrão e fala que isso não deve ser levado como justificativa, né? Ou esperança de que todos aqueles que estão perdidos terão uma chance, um pouquinho antes da morte, de se arrepender e retornar. Até essa percepção é uma percepção equivocada do próprio arrependimento. Não é assim que o arrependimento acontece. O arrependimento é através somente de uma ação do próprio Espírito Santo, né, que proporciona a possibilidade do arrependimento. E a Bíblia fala muitas vezes, né, que nós temos que tomar cuidado em nos afastar, porque talvez não teremos uma chance de retorno. Mas quando a gente fala, por exemplo, de curas, né, a gente muitas vezes pede oração por pessoas que estão acamadas, estão em um leito de hospital, clamamos por um milagre, uma intervenção divina. E aí nós vemos muitas vezes, isso é um relato, é fato dentro da igreja, muitas vezes nós vemos a intervenção divina. E nós vemos realmente Deus restaurar a saúde de pessoas que para a medicina não havia mais saída. Nós temos muitos casos assim. Só que no mesmo momento, nós temos dentre as nossas fileiras, dentre as nossas igrejas, pessoas cujos familiares não foram restaurados. A saúde não foi restaurada. Eles foram para um leito de hospital e acabaram findando a sua vida no leito de hospital. E aí fica sempre essa questão complexa de se compreender. Ora, se em ambos os casos a igreja orou, se em ambos os casos as pessoas pediram com devoção, jejuaram, clamaram, por que Deus não salvou os dois, ou não restaurou a saúde dos dois? E somente um e o outro foi ceifado, o outro foi permitido que ele findasse os seus dias. Isso é conflituoso para muitas pessoas, e muitas pessoas acabam até mesmo se decepcionando, acabam até mesmo desenvolvendo uma raiva contra Deus, um ódio contra Deus. Por quê? Porque perderam um ente querido e fizeram tudo o que deveriam fazer. Mas aí que está a grande questão. É a incompreensão de que, independentemente de qualquer circunstância da ação ou não ação de Deus, nós temos que entender que a vida humana está condicionada à realidade deste mundo. E a realidade deste mundo é a realidade caída do pecado. Portanto, quando a gente faz afirmações do tipo, mas aquela pessoa que sobreviveu, o que ela tinha de mais especial?
em relação àquela que não sobreviveu, nós temos que entender que num primeiro momento, radicalmente falando, nenhuma pessoa é especial, nenhuma pessoa é importante, nenhuma pessoa é digna de ser salva. O que nós temos, né, se nós podemos o que nós teríamos se nós fôssemos generalizar, nós teríamos então todas as pessoas nas condições de perdidos, carentes da graça e da misericórdia de Deus, independentemente de ser um regenerado ou não. Todas as pessoas carecem da misericórdia. Mesmo aquele que entregou a sua vida a Cristo e hoje vive em novidade de vida, ele permanece carecendo da misericórdia de Deus. Por quê? Porque ele ainda está manchado pelo pecado, no sentido de que ele ainda vai ofender a Deus em atitudes, pensamentos e ações. E a sua vida posterior à conversão será uma vida de luta contra a sua própria natureza, que tenta retornar e assumir o controle da sua vida e dos seus atos, pecando contra Deus, ofendendo a santidade de Deus. Portanto, essa pessoa carece de misericórdia. Por isso que o apóstolo vai dizer que as coisas, as orientações foram escritas com o objetivo de que nós não pecamos, para que ninguém peque. Porém, se pecarmos, o que é muito provável que isso irá acontecer, nós teríamos então um advogado, e o sangue de Jesus Cristo é a provisão para que esses acidentes eventuais, quando pecamos contra Deus, eles sejam também perdoados. Então, mesmo nós, dentro da igreja, nós carecemos continuamente da misericórdia, e nós entendemos que a vida humana ela é finita pelo fato de que nós estamos debaixo dessa realidade finita. Então, a vida humana ela é breve, e o Novo Testamento, ou o Antigo Testamento, a Bíblia Sagrada vai deixar isso muito claro. A vida humana é breve, ela é passageira, ela é apenas um sopro. Mas muitas pessoas dizem assim, tá, mas por que Deus permite que alguém viva 80 anos e outras 8 dias ou 8 anos? Por que Deus não cria, então, um padrão para que todos, então, cheguem até a idade da velhice e findam seus dias? Não é assim que funciona, né? Nós sabemos muito bem, a Bíblia deixa muito bem claro, Deus faz, sim, intervenções na história. Nós temos vários relatos de que Deus, de fato, ele interveio, né, e mudou a condição. Isso nos relatos bíblicos e isso nos testemunhos inúmeros que nós vemos por aí. Agora, o que nós precisamos entender é que a fé cristã é confiança em Deus. Confiança em Deus não para que Ele nos livre das circunstâncias, das aflições, das tragédias desta vida, mas confiança de que, apesar de qualquer circunstância, Ele ainda está cuidando de nós e Ele ainda tem o melhor para nós, independentemente do que acontecer. Eu gosto de usar um exemplo bíblico para ilustrar muito bem essa questão, né? Esse conflito e como a Bíblia lida com ele, de modo que o problema que nós temos muitas vezes tentando entender as coisas de Deus não está nas Escrituras, porque as pessoas não tiveram esse problema. Olha só o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Diz assim: naquele tempo, o rei Herodes, que tinha por sobrenome Agripa, prendeu alguns da igreja para maltratá-los. Versículo 2. Matando a espada a Tiago, irmão de João. 3. Ao ver que isso agradara aos judeus, também prendeu a Simão Pedro. Isso sucedeu nos dias dos pães sem levedura. E o prendeu e o pôs na prisão, entregando-o a 16 soldados, para que o guardassem, para entregá-lo ao povo judeu depois da Páscoa. E enquanto Simão era mantido na prisão, a congregação intercedia permanentemente por ele perante Deus. E sucedeu naquela mesma noite, quase ao amanhecer, quando iam entregá-lo, enquanto Simão dormia entre 2 soldados acorrentados com 2 cadeias e outros guardando as portas da prisão, que se apresentou por cima dele um anjo do Senhor.
E resplandeceu uma luz em todo o edifício, e o anjo tocou em Simão em seu lado e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram de suas mãos. Depois o anjo lhe disse: cinge teus lombos e calça as tuas sandálias. Assim o fez, e ele lhe disse novamente: cobre-te com o teu manto e segue-me. E saindo ele o seguia, sem saber que o que se sucedia mediante o anjo era verdade, pois ele supunha que estava tendo uma visão. Quando passou a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, qual se abriu para eles por si mesma, e quando saíram, havendo passado uma rua, o anjo se apartou dele. Então Simão, compreendendo, disse: agora sei que o Senhor verdadeiramente enviou o seu anjo e me livrou da mão do rei Herodes e do que os judeus maquinavam contra mim. Aqui nós temos um exemplo muito claro. Quando Pedro foi preso, nós temos uma intervenção divina. Não tem como negar que Deus, de fato, livrou Pedro das mãos de Herodes. O versículo de número 5 diz que a congregação intercedia permanentemente por ele perante Deus. E quando nós vemos pregações e citações que tratam desse assunto, elas enfatizam a importância da oração. Ora, irmãos, a igreja intercedia por Pedro e, em resposta a isso, essa é a nossa conclusão, Deus vem e liberta de forma extraordinária e sobrenatural Pedro da prisão. Só que uma coisa que nós ignoramos e passamos rapidamente é justamente sobre o versículo 2, que inclusive eu li, que Herodes matou a espada Tiago, irmão de João. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, inclusive registrado no Novo Testamento, é o único apóstolo que foi martirizado. Agora a pergunta que fica é: por que Deus escolheu poupar Pedro das mãos de Herodes, mas deixou que Herodes matasse a Tiago? Dentro da lógica dos céticos e daqueles que começam a duvidar das ações e atitudes e feitos de Deus, ou questionar aquilo que Deus faz, eles poderiam dizer: mas por que Pedro foi salvo e Tiago não? O que Pedro tem de melhor ou mais especial do que Tiago? Ambos não eram apóstolos, ambos não eram servos de Deus. Será que a igreja não orou por Tiago? Será que foi uma falha da intercessão da igreja? Olha que pensamento interessante. Será que a igreja esqueceu que tinha que orar por Tiago também? Ou, outro detalhe, será que a igreja, se ela tivesse orado e intercedido, Deus teria livrado Tiago também? Olha que interessante, porque essas são as discussões e esses são os pensamentos e indagações que surgem no coração de familiares que têm o seu familiar não poupado da morte diante de uma doença, de um acidente. Pessoas que são da igreja, pessoas que intercederam, pessoas que pediram. E aí eles ficam, talvez, muitas vezes, dizendo: olha, será que eu fiz tudo o que deveria ter feito? Será que eu não orei o suficiente? Será que eu estava em pecado diante de Deus, de modo que a minha oração não foi ouvida, portanto meu familiar não foi salvo, não foi poupado? Essas indagações são reais e são traumáticas muitas vezes. E talvez essas indagações tenham acontecido com esta mulher do vídeo. Porque a despeito de tantas pessoas da família morrendo pela mesma causa, e agora mais um familiar, inclusive uma pequena criança, exposta a todo esse sofrimento e provavelmente terá o mesmo fim, onde está Deus? Por que Deus não fez? Por que Deus não faz? Por que ele faz para um e não faz para outro? Essa é a indagação. Agora a pergunta que fica é: por que o texto não trabalha isso? Por que o texto não trabalha isso? Por que o texto não fala e não mostra a igreja se lamentando pela morte de Tiago? Não há registro dizendo: olha, infelizmente a igreja também estava orando pelo apóstolo Tiago, mas Deus não quis fazer. Não há relato dessa discussão e desse dilema. Por quê? Porque a igreja entendia de que se Deus escolheu recolher Tiago, essa era a vontade de Deus e assim deveria ser. E quem estava numa melhor posição? Pedro, que foi poupado e ainda tinha que caminhar
e viver e passar por aflições, tentações e possibilidades de queda, ou Tiago, que agora estava diante de Deus, salvo, né? Definitivamente salvo, né? Então, olha só, o que nós temos que entender é que quando nós vemos a igreja e nós vemos as pregações, muitas vezes há uma incompreensão das coisas. Quem lembra dos exemplos do Antigo Testamento, né? Quando as pessoas pregam sobre Daniel na cova dos leões, as pessoas dizem, olha só, Deus poupou Daniel dos leões, Deus poupou, ele estava lá, a possibilidade era real, na verdade a probabilidade era dele ser devorado, né, sem misericórdia, mas Deus de forma miraculosa, e assim o fez, e de fato foi assim que aconteceu, Deus de forma miraculosa interveio na situação e poupou a vida de Daniel. Agora, por que Deus não fez o mesmo com os mártires que foram mortos por leões nas arenas do Coliseu? Eles não eram tão espirituais quanto Daniel? Não havia uma igreja orando por eles? Será que eles eram pecadores e mereciam ser mortos e Daniel era santo e não merecia ser morto? Não tem nada a ver com isso. O fato é de que Deus tinha ainda planos a executar através da vida de Daniel e assim decidiu fazer. As pessoas que foram devoradas pelos leões, cristãos piedosos, crianças indefesas, na frente dos olhos dos próprios pais muitas vezes, eles também cumpriram com a vontade de Deus. Ah, mas a morte foi horrível. Foi, mas a morte é tão somente, nesses casos, um guia, né? Que foi um mordomo que os pegou e levou à presença de Deus. E eles foram salvos. E agora estão em uma posição muito, mas muito melhor do que a nossa. Então essa percepção de que quando alguém morre é ruim e quando alguém vive é bom, ela é parcialmente correta. Por quê? Porque a morte, nós sabemos, ela é um inimigo, ela é um algoz, e o homem não foi feito para morrer. A morte é consequência do pecado. Portanto, essa ruptura, essa perda, esse afastamento, essa separação, ela é muito traumática. Mas nós cristãos entendemos que, a despeito de qualquer coisa que possa acontecer, Deus está no controle de todas as coisas. E a fé é justamente confiar que, apesar das circunstâncias, Deus está conosco. Aquela velha frase falada pelo próprio Jó, a despeito de todas as perdas, inclusive de familiares, ele diz, olha, quer saber de uma coisa? Ainda que Deus me mate, nele confiarei. Ou seja, eu já perdi tudo que eu poderia perder, as pessoas que eu amava morreram, não foram poupadas, mas quer saber de uma coisa? Ainda que eu mesmo morra, né? Ainda que eu mesmo morra, que a única coisa que me serve é a próprio fôlego de vida, porque nem saúde eu não tenho mais, mas ainda que eu mesmo morra, eu ainda confiarei que no final das contas ele se levantará em meu favor. E essa é a grande questão do salvo. Ele entende que, a despeito de qualquer coisa, ele crê, ele confia e ele descansa. Mesmo que seja através de muita tribulação, muita tragédia, muita dor e muito sofrimento, estas coisas são passageiras. E o próprio apóstolo vai dizer que ele tinha para ele que as tribulações, as aflições dessa vida não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada. Então essa é a grande questão do salvo. O salvo, ele não vai cair no ceticismo e acusar Deus de ser injusto, porque ele entende que, se nós pensássemos em merecimento, todos nós estaríamos mortos. Se nós pensássemos em recompensar pessoas, todos nós estaríamos perdidos, porque era isso que nós merecíamos. Mas Deus, e a própria Bíblia vai dizer, ele não poupou nem o seu próprio filho, antes o entregou para a nossa salvação. Então, o fato de Deus ter passado também por essa situação, na verdade, quando a gente fala do Getsêmani, quando a gente fala da cruz, quando a gente fala da crucificação, a gente às vezes tem aquela visão romantizada, né, de que Deus
deixou Cristo só, não queria nem ver, não conseguia ver o sofrimento do seu próprio filho, porque é uma percepção de nós como pais, né? Imagina só, o nosso próprio filho sendo crucificado, se nós teríamos coragem de ver, quando na verdade não foi isso que aconteceu na cruz. A morte de Cristo foi muito mais do que o martírio pelas mãos dos romanos. Deus propriamente o moeu, Deus propriamente o destruiu, Deus propriamente o matou. Por quê? Porque era necessário que assim se fizesse, porque na morte de Cristo morreu toda a humanidade. E assim como o nascimento ou a ressurreição de Cristo, ressurgiu também toda a humanidade. Então nós hoje vivemos e nos movemos porque Cristo morreu em nosso lugar, não somente pelas mãos dos romanos, mas pelas mãos do próprio Deus. Isso está lá em Isaías 53, porque é isso que nós temos que entender. Aqueles que não morreram glorificaram a Deus pelo livramento. Aqueles que morreram glorificaram a Deus pela salvação, que é muito maior do que um livramento. Claro que nós devemos sempre orar e clamar, porque é o que nos resta como seres finitos e mortais. Clamar por Deus, clamar por misericórdia, clamar por intervenção divina, porque somente Ele é capaz de fazer essas coisas. Quando nós tratamos de vida ou morte, somente Deus é capaz de intervir. Mas se Ele não intervir, mesmo assim nós descansamos e confiamos nele, que a despeito de qualquer circunstância, todas as coisas sempre vão cooperar para o bem, ainda as coisas ruins, ainda as tragédias, ainda as perdas, ainda as dores das mais dolorosas possíveis. Elas têm um propósito e elas contribuem para o bem. Deus abençoe.